Olá, eu sou o Ricardo, ministro leigo da palavra, paróquia São José e São Gabriel, passionista, comunidade Nossa Senhora de Fátima. Hoje, terça-feira, 1º de junho de 2021, vou proclamar o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo de 13 a 17. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, celebramos também, a igreja celebra o dia de São Justino Mártir. A igreja celebra nessa data em honra a São Justino. Justino viveu na Palestina no século II. Foi leigo e professor de filosofia. Encontrou a fé não pela pregação dos missionários, mas pela busca pessoal da verdade. Elaborou uma síntese de pensamento cristão em seus escritos, dos quais nos restam apenas 2. Apologias e Diálogo com Tristão. Nesses escritos, aprendemos como era explicado o cristianismo naquela época e como eram celebrados os ritos litúrgicos, em particular a administração do batismo e a celebração do mistério eucarístico. Justino foi condenado pelo imperador Marco Aurélio à pena de morte e foi decapitado pela sua fé em Cristo. Que seu exemplo, selado com martírio, nos leve a seguir a verdade única, Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, um grupo composto de fariseus e partidários de Herodes, com a finalidade de enfrentarem Jesus e armados de malícia, sedentos para ver Jesus tomar partida em questões políticas, faz a ele a seguinte pergunta: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Se disser que se deve pagar o tributo ao imperador, posição dos partidários de Herodes, Jesus se colocará contra o povo. Se disser que não deve pagar, posição dos fariseus, poderá ser enquadrado pela autoridade romana. Que cilada, hein? Jesus não faz uma avaliação política sobre o que é bom ou ruim no Estado romano, porém afirma um princípio moral. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com a resposta do Mestre. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, neste Evangelho, Jesus nos ensina que temos obrigações com Deus e com o mundo. O que não devemos fazer jamais é colocar Deus e César no mesmo nível. Tudo o que pertence a este mundo é passageiro e tem fim. Pagar imposto é um dever social, temporal, mas para Deus o nosso dever é amar e este é o nosso compromisso com o reino. Amar a Deus sobre tudo e ao próximo como nós mesmos. Somente assim seremos filhos e filhas justos, isto é, ajustados ao seu plano de salvação. Só Deus é eterno. Ainda que fiquemos indignados com o mau uso do dinheiro público por parte de alguns Césares que atuam no poder público, temos que ter a capacidade de viver bem essas duas instâncias, a divina e a terrena. A boa educação e o respeito pelas realidades terrenas têm início dentro de nós mesmos. Temos direitos, mas também deveres.
E a melhor forma de sermos responsáveis com as realidades terrenas é ajudando os seres humanos a terem vida com dignidade. Defender a vida é entre as tarefas humanas a que mais agrada a Deus e a que mais gera santidade e salvação. E só defenderá a vida quem coloca Deus em primeiro lugar na sua própria vida. César não é o Senhor absoluto. O Senhor absoluto da história é Deus. Ele é o Rei Supremo a quem devemos servir. Quanto ao povo, seja tratado com respeito e não como vítima de exploração de qualquer poder político. A mensagem de hoje: devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.